você está no UnaCast. Hoje eu tenho uma honra de entrevistar a minha esposa, minha sócia, Priscila Fiuza. Priscila, seja bem-vinda. Obrigada. Me fala um pouco sobre o exponencial, essa palavra-chave aí do seu ano de 2022. O ano já está terminando, né? Como foi viver o exponencial em 2022? Você já viveu o exponencial antes? Estou fazendo duas perguntas em uma, tá? Tem sido incrível, principalmente porque quando escolhemos uma palavra para o nosso ano, geralmente ela começa sobre uma ótica. Sim. E à medida que a gente vai caminhando, vão se desvendando os mistérios que existem sobre aquela palavra. Então, tem sido fantástico, porque o ano começou e eu acreditava que exponencial tinha a ver com os resultados das nossas empresas, Sim. dos nossos negócios, dos nossos clientes, com as possibilidades e as oportunidades que Deus nos daria. Mas o ponto partida dessa palavra no começo do ano, na verdade, teve a ver comigo. Sim. Então, Deus começou a me revelar que queria tirar de dentro de mim mesma uma Priscila que já existia ali e que eu desconhecia e que estava pronta para cuidar de outras pessoas e desvendar outras pessoas para que elas encontrassem o seu potencial, os seus dons, as suas habilidades sob uma nova ótica. Incrível. Com leveza, com cuidado, com ousadia. Então, esse despertar começou na minha vida e quando eu descobri que, na verdade, ele seria para outras pessoas também, eu fiquei ainda mais feliz, porque o dom é exatamente isso. São os nossos dons, o propósito é exatamente isso, são os nossos dons Sim. em ação para abençoar o próximo. Então, eu acredito que foi um grande presente de Deus. Agora Legal. Eu esqueci a segunda pergunta. Legal. Não, você já conseguiu responder a primeira e a segunda. Eu, olhando na ótica do observador, né, vi esse crescimento. Você ali avançando, desenvolvendo, né, e a gente sempre fala que para alguém desenvolver algo, ele precisa viver primeiro, né? Sim. Porque senão é muito fácil você falar, faça isso, faça aquilo, use essa estratégia sem nunca ter desenvolvido, né, ou sem ter aptidão para aquilo. Mas eu vi você vivendo o exponencial na prática, né? Isso te dá uma autoridade de você realmente falar o que dá certo, que você tem convicção de que aquilo ali que você está ensinando realmente vai funcionar, vai dar resultado? Sim, principalmente porque quando você sai de uma fase na sua vida, e uma longa fase, né? Sim. Tudo bem que eu parei de contar aos 30 anos, né? Sim. Então, todo ano eu continuo contando 30. Uhum. Tá chegando, né, então? Tá bem pertinho. Mas, quando você sai de uma longa fase na sua vida, onde você não se enxerga, onde você não enxerga, na verdade, onde você tem uma autoimagem ali talvez deteriorada, né? Diferente do que o que você realmente é, e quando você escuta anos e anos as pessoas enxergarem sobre você algo que você mesmo não acredita, mas quando você dá de cara com esse espelho e você se permite ver e enxergar os dons e talentos que você realmente carrega, você começa a olhar para aquelas ferramentas e começa a querer usá-las com ainda mais afinco para poder recuperar o tempo que você perdeu. Então, Legal. Isso lhe leva para um outro nível de autoridade, de conhecimento, para poder ajudar outras pessoas que também não estão enxergando sobre si a realidade, para que elas possam estar aptas a usar as suas ferramentas. E como é se surpreender com esse novo você? Porque a gente visualiza muito na internet pessoas comunicando que elas não são, né? Elas tentando ser, sei lá, imprimir uma imagem porque buscou uma referência, ou porque alguém chegou ali e falou, o fulano fez dessa forma, e se você fizer igual, você vai ter muito resultado. Ou, às vezes até a própria pessoa mesmo, de tanto seguir aquele perfil, né, entende que aquilo ali é bom e acaba trazendo para si, mas não tem muita conexão com o que aquela pessoa que está produzindo, que é a referência, tem. Como é se redescobrir, assim, olhar para o espelho, como você falou, e ter essa visão, uau, realmente essa pessoa sou eu, não é a quem eu me inspirei, na realidade sou eu mesmo. Como é descobrir isso, né? Em que momento você consegue ter essa descoberta? Poxa, de fato, essa pessoa sou eu, mas eu nem sabia que eu tinha tudo isso. É simplesmente incrível, porque durante o período que você vive querendo ser o que você acha que é certo, normalmente você tem um gasto de energia
muito, muito grande para tentar manter aquela máscara ou para tentar estar naquela posição que você acredita que é o correto. Ou para obter aprovações, né, das pessoas. Exatamente. Mas quando você entende como você funciona, o que para você é motivador, o que para você é agradável, o que você foi feito para fazer ali com facilidade, você começa a afiar o seu machado e usar com mais sabedoria, sabendo em que mesa sentar, com quem se relacionar, em que situações e oportunidades você pode se envolver que você vai se sair bem. E aí você começa a entender que a vida foi feita para ser mais leve, incrível, cheio de descobertas e de conquistas. Legal. E cada pessoa é única, né? Deus nos criou de forma diferente exatamente para entendermos a nossa essência, né? E também para a gente ter um senso de todo, né? Porque imagine se nós fôssemos iguais, né? Beleza, a gente poderia até unir forças, mas vão ter aptidões que você tem e eu não tenho. Sim. E, sendo que quando a gente descobre isso, essas diferenças, e a gente se une, a gente cria uma soma ali necessária para o mundo, né? Exatamente. A gente começa a ver transformação. E aí não é mais uma competição, é uma soma, né? Isso, a gente passa a ser complementar. Perfeito, ok. E aí quando a gente pensa em exponencial, a gente divide o exponencial em 3 pilares, né? A identidade, o propósito e a influência. Me fala como funciona o primeiro pilar, que é a identidade. Assim, o que está por trás de toda a estruturação desse primeiro pilar? A identidade é a grande base de todo esse projeto, né? De todo esse programa. Por quê? Porque para viver uma vida exponencial, você precisa ter um alicerce, né? Como a Bíblia nos fala, ter a nossa casa firmada sobre a rocha. Perfeito. Né? E não que nós sejamos a rocha, porque eu acredito que a rocha seja Deus, né? Seja o nosso Pai ali, mas ter uma base firmada sobre a rocha, sobre a nossa identidade, requer que a gente esteja cada vez mais próximos de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais a gente entende quem nós somos. Perfeito. Então, Deus nos fez cada um de nós, como você já falou, com uma essência, com características, com afinidades, com habilidades, com talentos, e descobrir quem nós somos, o que carregamos, o que temos a entregar no mundo, forma essa grande base para que a gente se ame, se admira, se assuma. E uma vez que eu entendo, né, I know who I am, eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que eu carrego e posso executar com maestria, entregar com maestria, dar movimento, dar ação a isso que eu tenho para que o próximo seja abençoado. Então, funciona ali como um grande presente. Legal. Que a gente desembrulha, mas que só faz sentido se a gente estiver entregando para outras pessoas. E essa visão de identidade, vale ressaltar que não é um achismo, né? São dados científicos, né? Então, sim, além de, claro, ouvir a pessoa e usar toda a nossa experiência, né? Que são aí longos anos cuidando de pessoas, onde a gente vai identificar, sim, quais são as aptidões, porque a pessoa ela não vai precisar vestir uma capa, né? Ela vai dizer quem ela é de verdade, mas também tem um relatório científico, né, ali, que vai apresentar minuciosamente as características dessa pessoa. Você consegue falar um pouco sobre esse relatório? Como é que funciona essa metodologia? No meio desse processo, a gente, no pilar identidade, a gente aplica 2 encontros. Um encontro, a gente vai falar muito da base ali, da história, do que aquela pessoa carrega, de escolhas que ela fez ali desde a infância, a adolescência, até a fase adulta, a escolha profissional, família, valores e tudo isso. E numa segunda etapa, a gente vai dar uma devolutiva de um programa de assessment, que é um relatório científico ali de quase 40 páginas, que vai falar, de fato, de comportamento, de perfil, de valores, de princípios, né? Exatamente ali o que aquela pessoa carrega cientificamente. Sim. E é incrível que sempre, em 100% dos casos, a história da pessoa que é feita antes de aplicarmos esse relatório, sim, sempre condiz, né? Na história da pessoa tem respostas que aquele relatório científico entrega. Perfeito. E o que eu mais percebo acontecer em todas essas entregas é uma descoberta. Então, as pessoas param
elas já passaram pelo processo de elas mesmas contarem a sua história, e quando elas param diante daquele relatório, diante daquela devolutiva, elas param e começam a entender, poxa, de fato faz sentido que eu fiz essas escolhas, que eu escolhi, que eu optei na minha vida por essas escolhas profissionais ou de família, porque para mim isso é importante, ou porque eu funciono dessa forma mesmo. E normalmente, após a entrega do relatório, o feedback das pessoas sempre estou me sentindo mais leve, estou entendendo por que eu fiz essa escolha, estou entendendo por as minhas aptidões também. Isso, estou entendendo por que eu estou onde estou. Estou começando a pensar em possibilidades de como usar as minhas habilidades de uma forma diferente para poder alcançar as minhas metas e os meus sonhos de outra maneira. Sim. Mas, normalmente, as pessoas têm esse encontro ali de ter acesso ao conhecimento de quem, de fato, elas são com relação a perfil comportamental. Você já imaginou receber um relatório com mais de 40 páginas falando sobre você, um relatório científico, sem achismos, algo preto no branco ali, direcionado, né? Então é incrível, porque mesmo que você se conheça bem, você é um ser em evolução. Então existe a sua essência, existe a sua adequação, que você está fazendo de forma adaptada agora, ou porque você está dentro de um novo desafio, ou porque você está se protegendo. Então ter essa devolutiva vai fazer com que você tenha uma avaliação minuciosa para aplicar o seu propósito, né? E propósito é o segundo pilar, né? O que é o propósito? Como funciona a metodologia do propósito, Pri? O propósito é o seu dom e ação para ajudar o próximo. Perfeito. Então, ele só faz sentido quando ele está em ação. Normalmente, as pessoas descobrem, poxa, realmente, desde a infância, eu já agia assim, eu já gostava disso, isso já me deixava feliz, isso já me realizava. E ter esse encontro onde a gente fala ali, faz o arremate da história, da identidade, das metas, dos sonhos, do que está ardendo no coração, faz muitas vezes esse propósito se desvendar de uma maneira muito simples do que normalmente está ali à nossa frente e a gente nem sequer percebeu. E não faz sentido você ter todas essas aptidões, né, receber esse relatório de 40 páginas ali, descobrir quem você é, se todas essas aptidões não forem aplicadas em favor do próximo, né? Se você não está ajudando ali as pessoas que estão ao seu redor, né? Se você não está trabalhando isso com os seus familiares, né? Com a sua equipe, dentro do seu trabalho. Porque muita gente associa propósito com filantropia, né? Com ajuda, né? Ou ajuda financeira, ou de tempo. Ou espiritual. Ou né? algo espiritual, ou algo relacionado a vocação. Muita gente associa propósito com vocação, ou filantropia, ou trabalho voluntário. Tudo isso faz parte, sim, do propósito, né? Mas eu acredito que a primeira base para você entender quem você é, qual é o seu propósito, é quando você descobre as suas aptidões e você conecta essas aptidões com o próximo. E o próximo é o próximo mesmo, é a pessoa que está ali do seu lado, a pessoa que está convivendo com você, não é o próximo a milhares de quilômetros de distância. Você pode até ir, se esse for o seu chamado, mas começa com o próximo, começa com quem está do seu lado ali. E essa ajuda, ela também não tem só conexão com o falar, sabe? Vai dar tudo certo. Não, você tem que dedicar tempo, você tem que estudar possibilidades para aquela pessoa ela se desenvolver através das suas aptidões, né? Então, se você é um líder, como as pessoas que estão trabalhando ao seu redor estão? Se você é um professor, o que você está ensinando? Se você é um educador físico, essas pessoas que estão trabalhando com você, elas estão desenvolvendo não só o corpo físico, mas a parte espiritual, a parte emocional. Então, o nosso trabalho, quando a gente fala de propósito, porque o exponencial está muito focado no business, né, no corporativo, embora a gente também entre na parte pessoal. Mas quando você leva o propósito para o seu trabalho, fica mais leve. O seu trabalho não é uma obrigação. Pelo contrário, o seu trabalho é uma oportunidade. É uma missão. Né? É uma missão, uma oportunidade de você ajudar o próximo, abençoar as pessoas. Né? Imagina a quantidade de clientes que passam por você e você pode imprimir a sua essência ali, né? A sua aptidão que Deus lhe entregou. Então isso é incrível. Por isso que eu acredito que quando uma pessoa ela descobre o seu propósito, principalmente no trabalho, que a gente também tem isso de falar que não pode separar as coisas, né? O trabalho e a vida pessoal,
ela tá ali conectada, que existe muito esse conceito de que, não mistura as coisas, eu não acredito nisso. Para mim, Claro. se a pessoa não tá bem na vida pessoal, ela não vai estar bem no trabalho e vice-versa, né? Ela pode ter um contexto familiar maravilhoso, mas se o trabalho dela for um caos, ela vai levar essa chateação pro trabalho. Mas quando eu descubro o meu propósito vinculado a tudo isso, todas essas esferas, realmente as pessoas, elas voam, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer que tem a ver com isso. Assim, qual foi o caso mais emblemático no exponencial que você pegou? Assim, que você viu ali, poxa, essa pessoa, ela agora, depois de tantos anos, ela descobriu o seu propósito e ela tá voando, né? Você tem um caso emblemático assim, que quer compartilhar? Existem várias situações que eu tive o privilégio de acompanhar. Mas teve um específico de uma pessoa que foi morar nos Estados Unidos. Sim. E nesse relatório a gente avalia a essência, que a gente chama de essência, que é o natural, e o adaptado, que é como uma pessoa está reagindo naquele momento diante das circunstâncias, ou como ela se porta quando ela sabe que está sendo vista. E o natural dessa pessoa era um perfil extremamente empreendedor, então ela era influente e dominante, então uma pessoa forte, de direção, que gosta de ousar, arriscar, gosta de empreender, né? De comando, e uma pessoa influente, criativa, de pessoas, que precisa estar no meio de pessoas para estar bem, para estar feliz, para estar animada e criativa. E o seu adaptado era exatamente o inverso. Então, uma pessoa mais reservada, que fala menos, mais cordial, mais comedida, mais sensível, mais detalhista. Então, ela tinha 2 perfis opostos. Então, é como se ela tivesse querendo ser exatamente o oposto do que ela verdadeiramente era. Então, ali, a gente diagnosticou que ela estava gastando toda a energia que ela podia estar canalizando no seu empreendedorismo, na sua comunicação, na sua força, na sua direção, em ser quem ela não era, ou seja, em estar calada, em estar quieta, em não usar os seus dons. Então, ela estava usando a energia reversa. E eu fiz uma pergunta para ela, exatamente nesse sentido. Você sente que isso está acontecendo, que você está gastando muita energia, porque você deve estar muito estressada, cansada, porque quando a gente faz aquilo que nós temos naturalmente, flui, a gente pode passar 24 horas fazendo aquilo que é fácil, é leve, é gostoso. Eu fui chamada para fazer aquilo, então eu faço com alegria, mesmo que sejam durante longas horas, porque é como se nós mesmos nos recarregássemos dentro de nós. E quando eu estou gastando energia para desenvolver uma habilidade que eu não tenho, normalmente a gente soa muito, né? Fica ali muito cansado, muito exausto, porque eu estou tentando ser quem eu não sou, é como uma máscara mesmo. E ela me disse, ela começou a chorar na sessão e disse, olha, você me deu uma resposta que eu estou procurando há semanas, porque eu tenho, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, me mandaram ficar quieta, me mandaram ficar calada, me mandaram não aparecer, porque aqui ninguém aparece, a gente tem que ficar mais na nossa, mais escondido. E eu já engordei X quilos, já fui no médico, estou tomando remédios e eu não sabia que, na verdade, o remédio para eu ser feliz estava dentro de mim mesma em ser quem eu sou. Uau. E depois daquela sessão, eu recebi ainda algumas mensagens dessa mesma pessoa, dizendo que fez amigos nos Estados Unidos, saiu com as pessoas, foi para a praia, se divertiu, se sentiu bem. E pouco tempo depois, recebeu uma oportunidade de emprego numa empresa brasileira. Incrível. E estava exercendo os seus dons de comunicação, de vendas, de apresentar produtos, de empreender. Persuasão, né? E estava se sentindo plenamente realizada. E, então, assim, a chave que nós precisamos para ser feliz, muitas vezes, já está dentro de nós. A gente só precisa descobrir, entender como nós somos, para poder a gente usar. Perfeito. Incrível. Incrível. Nós temos o último pilar, que é o influência, né? Inclusive, esse é o motivo principal que os clientes nos procuram, né? Porque nós somos uma agência, estamos no mercado desde 2008, mas quando o cliente chega até nós, ele até fica surpreso, né? Porque a gente fala, olha, que tal fazer um trabalho com você primeiro? Sim. O que você acha de a gente montar uma base, né? A gente entende cada vez mais que
Se o empreendedor ele não tiver uma base sólida, se ele não entender quem ele é, se ele não tiver uma visão de propósito, ele não vai conseguir criar uma comunicação eficiente. E até se ele conseguir criar essa comunicação e obter resultados, pode ser que ele não consiga ser constante. Sim. Porque por algum motivo ele pode se auto-sabotar, ele pode ali talvez tratar mal uma equipe, né? Criar uma situação dentro do próprio negócio dele que possa prejudicar. E a gente tem casos, inclusive, que antes de chegar na influência, que é o último pilar, a empresa e o empreendedor estão tendo resultados incríveis, muito maiores do que se ele tivesse só feito ali as estratégias de marketing, né? Para você, como funciona a influência? Eu sei que esse é um pilar que eu trabalho e depois que você explicar eu vou apresentar também, mas eu queria a sua visão, assim, como é a influência para você? A minha visão da influência é que nesses 14 anos em que a gente trabalha com marketing e muitas mudanças, fomos pioneiros no Brasil em trabalhar com marketing, mas a gente passou por muitas mudanças até quando não existia conteúdo literário, quando não existia faculdade, quando não existia curso sobre marketing digital, sobre essa área tão vasta e que inova todos os dias. Sim. A minha visão é que foi criado no mercado uma visão de que existe um método. Então, as pessoas sempre chegam aqui... eu preciso postar X vezes por dia ou X vezes por semana. Eu preciso gerar esse tipo de conteúdo. Eu preciso agir dessa maneira porque o mercado diz que eu preciso agir dessa forma. E o exponencial, como a base dele é a identidade, são os seus valores, são os seus talentos, é o seu perfil, é a forma como você se sente melhor para se portar, nos revela que, na verdade, uma grande força para o marketing não é o método em si de quantidade de postagens, de impulsionamentos, que, claro e óbvio, é extremamente importante seguir ali alguns passos. Existem alguns passos, muitas dicas excelentes sobre isso. Mas essa não é a grande base. Perfeito. Então, uma vez que, por exemplo, o meu perfil é mais reservado, mais cordial, mais estratégico, mais sábio. Então, eu, Priscila, jamais posso ter um perfil que aparece todos os dias. Que grava uma quantidade exorbitante de vídeos. Que fala demais ou que aparece demais. Ou fazendo dancinha, né? Nada contra as dancinhas, mas ia ser excelente, não né? se encaixa com esse perfil, né? Mas o meu perfil não é esse perfil espontâneo. Assim como se eu pegar uma pessoa de um perfil muito comunicativo, muito inspirador, muito alegre ali, muito espontâneo, e colocar ela para ela ser mais comedida, mais quieta, mais cordial, ela também não vai se sentir bem. Perfeito. Então, quando a gente entende a essência e que cada pessoa tem a sua forma emocional ali de agir, comportamental, a gente extrai daquela pessoa o melhor que ela tem, o posicionamento que ela tem, para ela influenciar naquela área de convergência dela, a maneira dela. Perfeito, incrível. Como você pode ver, o influência, que é o último pilar, é dar voz ao seu propósito, né? À sua identidade. Você precisa ser conhecido, sim. Não para ser uma futilidade ou simplesmente para você ter milhares de curtidas ou views ou até ganhar dinheiro com isso, né? Muita gente me procura falando assim, eu quero ganhar dinheiro com a internet, né? Não. Você vai ganhar sim, porque vai ser uma consequência, mas você precisa se tornar conhecido porque o que tem dentro só de você precisa ser descoberto por outras pessoas. E a internet é um excelente veículo de comunicação e de conexão. Então, invista na sua comunicação, mas antes de investir na sua comunicação, descubra quem você é, tenha certeza das suas aptidões, entenda que essas aptidões elas servem para ajudar pessoas, ou seja, fortaleça ali o seu propósito para só depois você entrar no último pilar, que é a comunicação. Então, esse é o Exponencial, um programa que nós estamos desenvolvendo, já conseguimos treinar centenas de empreendedores no Brasil todo, tem sido incrível e eu tenho certeza que você pode ser o próximo a estar conosco, vai ser uma honra cuidar de você. Pri, encerra aí o UnaCast, tá? É contigo. É importante lembrar que as pessoas, ainda sobre o pilar influência, as pessoas te seguem, as pessoas te assistem, as pessoas te veem por quem você é. E não, elas não querem ver ali uma máscara, um personagem, elas querem ver você, os seus dons. Elas querem saber o que está depositado dentro de você. Sim. Então, mesmo que
para você pareça que não é importante ou que não é como você gostaria, Deus, ele não erra, sim, ele não falha, não existe um perfil melhor do que o outro. Perfeito. Então, sempre um perfil vai complementar o outro. É muito legal também quando a gente recebe casais que fazem esse processo juntos, principalmente os casais que trabalham juntos, porque eles podem ter uma troca ali. Você muitas vezes é sócio da pessoa que você mais confia e da pessoa que mais é por você. Sim. Então, quando você entende como ela funciona e ela entende como você funciona, a gente pode distribuir as funções de acordo com os perfis. Sim. E aí se torna ainda mais incrível, há uma sinergia ainda maior, né, usando o poder da unidade, do casamento, da aliança e dos negócios. Então, eu acredito que a principal dica é: descubra quem você coloque para fora esses talentos e apareça porque as pessoas querem ver você. Elas não querem que você seja um personagem. Perfeito. Então, você acabou de participar junto conosco do UnaCast. Que material incrível, riquíssimo, né? Você tem todas as chaves aí, tá dentro de você e, mais uma vez, eu reforço. Se a sua ideia é crescer de forma exponencial, se esse é o seu desejo, nós estamos aqui para lhe atender. Fica com Deus e até a próxima.